Deus faz milagre, você crê nisso? Aqui está a prova de um milagre. Deus abençoe muito a sua vida, tá? E eu estava pensando hoje, vendo uma estatística sobre milagres, e eu descobri algumas coisas interessantes. Hoje, em alguns países, não é muito comum acreditar em milagres. E dentro das estatísticas que eu estive pesquisando, na Alemanha, por exemplo, se verificou que 71% dos cidadãos consideravam os milagres como ficção, não como fato. Nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa sobre milagres, e 84% das pessoas entrevistadas responderam acreditar que Deus realiza milagres. 84%. 48% disseram já ter presenciado ou experimentado algum milagre. E 75% dos católicos, 81% dos evangélicos e 43% das pessoas sem religião declararam, segundo a pesquisa, que já pediram a Deus por um milagre. Por exemplo, na época em que o Papa veio aqui no Brasil, muitos sites nacionais fizeram essa enquete perguntando aos internautas: vocês acreditam em milagres? E qual foi a resposta? Em um dos sites, apenas 5% dos internautas responderam que não acreditam em milagres. A maioria respondeu acreditar neles. E a pesquisa então aponta que o problema do brasileiro não é crer em milagres, porque 95% dos brasileiros eles acreditam. A questão é a quem pedir e a quem atribuir o milagre alcançado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei a realidade da sua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como está a sua história de vida hoje. Talvez você entrou aqui nessa noite esperando também um milagre acontecer na sua vida. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que há muitos anos têm esperado um milagre da parte de Deus para a sua vida, para a sua família. Eu não sei qual é a condição sua, eu não sei como está o seu coração, eu não sei quais são as suas lutas, problemas, dificuldades, eu não sei o que você anseia, espera, aguarda, eu não sei quais são as expectativas do seu coração. Como disse e repito, talvez você esteja à espera de um milagre. É por isso, queridos, que Deus nessa noite colocou esse tema no meu coração: a espera de um milagre. E eu quero olhar para a palavra de Deus e extrair desse texto, dessa história bíblica, dessa narrativa, algumas lições para você que está à espera de um milagre. Olhando aqui, queridos, para a palavra de Deus, a gente vai extrair algumas lições que estarão vindo de encontro à realidade da nossa vida. Eu quero ler o texto de Atos, capítulo 3, que fala da cura de um coxo, de um paralítico. Atos, capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim. Você pode acompanhar na projeção, você pode acompanhar na Bíblia. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Primeiro detalhe que eu quero que você guarde no seu coração:
A Bíblia diz que todos os dias era colocado na porta do templo um homem coxo, um homem aleijado de nascença. O texto bíblico diz que esse homem era colocado ali todos os dias. E segundo alguns historiadores, nessa época em que esse texto da palavra de Deus foi escrito, esse homem já tinha 40 anos. A espera do milagre desse homem, desse coxo, era de aproximadamente 40 anos. 40 anos esse homem esperava o seu milagre. 40 anos esse homem, ele lutava para vencer uma situação adversa que ele não escolheu. A Bíblia diz que ele nasceu coxo. A Bíblia diz que ele nasceu deficiente. Ele era colocado por outras pessoas na porta do templo para pedir esmola. E o texto continua, vendo que Pedro e João ia entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse: Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-a a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha lhe acontecido. Queridos, aqui há uma história de alguém que esperava por um milagre há aproximadamente 40 anos. Esse homem, ele precisava de um milagre, de uma cura. Eu não sei há quanto tempo você espera por um milagre. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que precisa um milagre ser liberado. Eu não sei se você precisa de um milagre no seu casamento. Eu não sei se você precisa de um milagre na sua vida financeira. Eu não sei se você precisa de um milagre da cura física. Eu não sei se você precisa do milagre maior, que é o milagre da salvação. Eu não sei se você precisa de um milagre nos seus negócios, na sua empresa. O fato é que há pessoas aqui nessa noite que estão há muito tempo esperando um milagre acontecer na sua vida. E se você está esperando um milagre de Deus em sua vida, você veio ao lugar certo. Tenha fé. Abra sua mente, o seu coração, porque aqui nessa noite Deus, Ele vai falar de maneira poderosa a você. Desde o momento em que você entrou nesse lugar, desde o momento em que você decidiu sair da sua casa, participar de uma celebração, ir num culto, Deus, Ele já começou a falar ao seu coração. Deus já falou através das canções, Deus já falou através da oração, e Deus vai falar através da palavra pregada aqui nessa noite. Encontramos na Bíblia então a história de um homem que nasceu coxo e que todos os dias era trazido ao templo, mais especificamente à Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Foi nesse lugar, foi nesse ambiente, foi naquela situação em que ele estava mendigando, é que esse homem, ele teve uma experiência extraordinária com dois apóstolos, dois homens de Deus, Pedro e João.
Nessa época, Jesus não estava mais fisicamente entre as pessoas, porque Jesus já havia cumprido a sua missão redentora de ter morrido na cruz, mas ao terceiro dia ter ressuscitado. Depois Jesus reuniu então os seus discípulos, deu algumas orientações para ele e voltou aos céus. E aqueles discípulos que foram orientados por Cristo Jesus, eles ficaram 120 deles no cenáculo, e o Espírito Santo desceu como promessa na vida daqueles homens. Eles foram empoderados, eles foram revestidos de autoridade, e então eles começaram a sair para cumprir a missão que Jesus havia deixado para eles. Jesus não estava fisicamente, mas espiritualmente Jesus estava lá. Jesus não está fisicamente aqui nessa noite, porque Ele já está no céu, mas Ele também está presente aqui nesse lugar, na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui nesse lugar, e é Ele que vai ministrar ao teu coração. Pedro e João então sobe, como de costume, ao templo para fazer a sua oração. E nesse momento então, Pedro e João se encontram com esse homem. E foi nesse lugar que um milagre extraordinário aconteceu na vida daquele homem, depois de tantos anos de espera. Tem gente aqui que está esperando um milagre, só faz assim para mim: pastor, eu estou esperando um milagre. Olha só, muita gente. Então essa palavra é para você hoje, essa palavra é para o teu coração nessa noite, Teco. Porque, queridos, olhando aqui para esse texto, eu aprendo algumas lições preciosas. Primeiro, eu aprendo que quem espera um milagre nunca deve achar que Deus se esqueceu de você. A primeira verdade que eu encontro nesse texto, na história que eu acabei de ler para você, é que quem está à espera de um milagre nunca deve achar que Deus se esqueceu de você. Às vezes, queridos, o tempo de Deus agir na nossa vida, ele pode parecer longo. E tudo aquilo que demora muito a acontecer na nossa vida, naturalmente a gente tem a impressão de que aquilo não vai mais acontecer. O tempo vai passando e a gente vai perdendo a motivação. O tempo vai passando e a gente vai perdendo a expectativa. A Bíblia diz aqui que vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. Na verdade, naquele momento ali, Pedro e João era a representação da igreja, era a representação do reino de Deus, era a representação de Jesus na terra. E esse homem aqui do texto, ele esperava um milagre há muitos anos na sua vida, e como disse, todos os dias ele era colocado na porta formosa. E eu fico pensando que ali, mesmo do portão, esse homem deve ter visto muitos milagres acontecerem. Ele via pessoas sendo curadas, e dali do seu lugar, ele devia se encher de esperança. Ele devia encher o coração dele de expectativa por ver pessoas sendo curadas, restauradas. Mas amanhecia e anoitecia, e o seu milagre não chegava. Aqui cabe uma pergunta para nós: será que Deus havia se esquecido dele? Será que Deus fazia acepção de pessoas? Porque através dos apóstolos, através do próprio Jesus, Ele curou de maneira sobrenatural. E aquele homem ali,
que tinha pessoas religiosas cruzando o seu caminho todos os dias. Cada vez que ele via um milagre acontecer, possivelmente o seu coração ficava cheio de esperança, de expectativa. Pastor, será que Deus havia se esquecido desse homem? Não. Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece daquele que sofre. Deus nunca se esquece daquele que está enfrentando um momento de dor. E a Bíblia confirma essa verdade ao dizer o seguinte: será que uma mãe, ela pode esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: não importa o tempo em que você esteja esperando o teu milagre. O tempo de espera não significa que Deus não está atento à sua dor. O tempo de espera não significa que Deus, Ele se esqueceu de você, Ele se esqueceu da sua causa, Ele se esqueceu da enfermidade que você enfrenta, Ele se esqueceu da luta que você passa. Ele não esqueceu de você. Haverá um momento na sua vida em que Ele vai olhar para você e vai dizer assim: olha para mim, olha para a história nova, diferente que eu tenho para escrever na tua vida. Mas muitas das vezes ficamos impacientes, porque vai passando os dias e Deus parece não fazer nada. Vai passando as horas e nada acontece. Mas, queridos, a aparente demora de Deus agir não quer dizer que Ele tenha se esquecido de você. Entenda uma coisa: aquilo que é demora para você, para Deus é processo. Aquilo que é atrasado, está atrasado, meu milagre. Aquilo que é atrasado para você, para Deus é processo. Porque enquanto você está esperando o teu milagre, Ele está trabalhando na tua vida. Ainda que não tenha sinal algum de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando, de que Deus está movendo, Ele está movendo de maneira forte, Ele está movendo de maneira restauradora, Ele está movendo de maneira poderosa para curar, restaurar, transformar, libertar e salvar a sua vida. Ele está trabalhando em sua vida. E se você prestar atenção à sua voz, você o escutará dizendo: espere, o seu tempo ainda vai chegar. Eu não me esqueci de você. Todos os dias papai se lembra de você. Todos os dias Ele se lembra da tua causa, da tua dor, do teu sofrimento, de tudo aquilo que tem envolvido a sua vida. E de fato, queridos, houve um dia em que Pedro e João foram ao templo para a oração no horário costumeiro, e então disseram para aquele homem, num dia em que ele menos esperava. Deus gosta de nos surpreender, porque é no dia que a gente menos espera que o sobrenatural dele chega na nossa vida. Talvez você chegou aqui hoje sem estar esperando por nada. Ei, essa noite é a noite da surpresa. Deus te trouxe aqui exatamente para liberar o teu milagre. Ele te trouxe aqui para dizer para você: meu filho, minha filha, eu te amo e eu vou liberar sobre a sua vida aquilo que eu já tenho preparado para você. Hoje você será surpreendido pela graça. Ele não se esqueceu de você. Então esse é o primeiro princípio, o primeiro passo. Nunca pense que Deus
se esqueceu de você. Porque na hora que você menos esperar, o seu milagre vai chegar. Ele não se esqueceu de você. Você é a menina dos olhos do Senhor. De todas as obras que Ele fez, você é a mais linda, você é a mais bela, você é a mais amada, você é a mais desejada. Diga assim: papai. Não, você está falando para qual pai? Diga forte: papai preparou o melhor para mim. Diga mais forte: papai não se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu mesmo. Segunda verdade. Tem alguém aqui que está esperando um milagre? Dá um glória a Deus aí. Porque, queridos, quem espera um milagre nunca espera pouco de Deus. O texto bíblico diz que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Tem gente que vive a vida como esse homem. Vive à espera de alguma coisa. Quando se trata de Deus, das coisas de Deus, não espere qualquer coisa. Por quê, pastor? Jamais espere pouco de um Deus que tem muito a lhe oferecer. A Bíblia diz aqui para nós que o coxo pediu a Pedro e a João uma esmola. Mas o que é que Deus tinha para aquele homem? Deus não tinha esmola, porque Deus não dá esmola para ninguém. Quem dá esmola é Satanás. Tem muita gente aí vivendo na mendigância espiritual, que tem comido na mesa do diabo. Tem muita gente aí vivendo na escassez, exatamente porque tem permitido ser seduzido pelas coisas do inferno. Aquele homem estava na beira de um templo, e ele esperava receber alguma coisa. Você está melhor do que o homem, você está dentro do templo. E eu quero dizer para você que Deus não tem qualquer coisa para você aqui hoje, não. O que Deus tem para você é o maior, é o melhor. Então pode começar a criar expectativas, porque aquilo que Deus está liberando hoje irá transformar para sempre a sua história de vida. Deus tinha para ele mais do que uma esmola. Deus tinha para ele um grande milagre. Por isso, você nunca deve esperar pouco de um Deus que tem muito e tem o melhor para te oferecer. Deus sempre nos dá mais do que pedimos. O homem pediu uma esmola. Deus disse para ele: não vou te dar esmola não, vou te curar, vou te restaurar. Talvez hoje você chegou aqui querendo só uma esmola, mas Deus tem cura para você, Deus tem salvação para você, Deus tem libertação para você, Deus tem restauração para o seu casamento, Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque, queridos, quando a gente para pensar algumas coisas que a gente vê na Bíblia, a gente fica motivado. Quando a Bíblia diz, ela fala de vida, ela fala de vida abundante. Quando a Bíblia ela fala de salvação, ela fala de uma tão grande salvação. Quando a Bíblia fala de bênção, ela fala de muitas bênçãos, de ricas bênçãos. Quando a Bíblia fala em frutos, ela fala em muitos frutos. Por isso, se precisamos de um milagre de Deus, de uma intervenção sobrenatural, vamos precisar abrir mão da nossa pouca expectativa.
Talvez você chegou aqui hoje com expectativa muito baixa, achando que Deus só tem mesmo para te dar uma esmola, achando que Deus só tem mesmo para te dar uma vidinha melhor do que essa vida que você tem vivido. Não se engane, talvez esse seja o maior erro, o erro mais comum entre nós. Qual erro, pastor? Imaginar que Deus abençoa extraordinariamente os outros e a nós Ele abençoa menos. E isso não é uma verdade. Entenda uma coisa: Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz das nossas atitudes. Você não é mais importante do que a pessoa que está do seu lado, mas é possível que ela esteja avançando mais, desfrutando mais da graça do Senhor na vida dela, não por causa que você ou ela é melhor do que você, mas por causa da atitude que ela tomou e que você ainda não tomou. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz das nossas atitudes. E se tem gente perto da gente, vivendo o que a gente não tem vivido no âmbito de milagres, é bem possível que as expectativas dessas pessoas com relação ao agir sobrenatural de Deus possam ser maiores do que a sua. Porque Deus gosta de investir em gente de atitude. Deus gosta de investir em gente que tem expectativa, de gente que de fato crê no sobrenatural e sabe que Ele não está aqui apenas para nos dar uma esmola, mas Ele tem muito mais, Ele tem o melhor, Ele tem o grande, Ele tem o soberano, Ele tem o poderoso para ser derramado na nossa vida, que é a própria vida dEle em nós. Por isso, esteja disposto a abrir mão da pouca expectativa que você tem, nutrido em seu coração com relação ao milagre que você precisa. Volte hoje a alimentar intensamente o desejo de viver. Por isso, não espere pouco de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Deus vai te surpreender nessa noite, porque você veio buscar uma coisa aqui e você vai receber uma coisa extraordinária. Não espere pouco de Deus, não espere uma esmola, tenha fé, tenha expectativa, espere algo grande da parte do Senhor. Mas também, queridos, olhando aqui para esse texto, eu aprendo uma terceira e última lição. Quantos aqui precisam de um milagre? Dá um glória a Deus. Quem precisa de um milagre, age com fé. Diga assim: quem precisa de um milagre, age com fé. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Pedro disse para o coxo: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, para um homem que não podia andar, para um homem que era dependente dos outros, para um homem que tinha uma enfermidade de nascença, fazer o que ele fez aqui é só um milagre. A Bíblia diz aqui que de um salto ele pôs-se em pé e ele começou a fazer o quê? Andar. Depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem ele foi curado quando ele resolveu agir com fé, estendendo a sua mão para Pedro. Pastor, então Pedro tinha poder nenhum, mas Pedro era um homem empoderado pelo Espírito Santo.
E as mãos que tocaram as mãos daquele homem paralítico, embora tenha sido a de Pedro, mas também foi a de Jesus, do Espírito Santo, que tocou na mão daquele homem. E quando a mão de Pedro tocou a mão do homem doente, a Bíblia diz que seus músculos, eles foram restaurados, e ele experimentou um milagre, depois de tantos anos de espera. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que uma atitude de fé de um homem precede o milagre de Deus. Pastor, Deus precisa da minha iniciativa para fazer um milagre? Eu acredito, queridos, que Deus ele não precisa do homem em si para fazer o milagre. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas é interessante que em todos os milagres que a gente vê na palavra de Deus, uma boa parte deles tiveram também a participação humana. A Bíblia revela isso em várias passagens. Muitas das vezes Deus deseja que participemos ativamente do processo de milagre. Deus não precisa de homens para realizar milagres, porque Ele é Deus. Milagres são uma especialidade de Deus. No entanto, a sua atitude de agir com fé vai ser determinante naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vemos na Bíblia que Ele transforma a água em vinho. E isso é milagre. Mas Ele deseja que servos disponíveis estejam prontos para servir a água primeiro. A Bíblia diz que Ele abre mar, mas deseja homens que decidam pisar na água antes. A Bíblia diz que Ele alimenta a multidão, mas Ele deseja ver jovens entregando o seu pão e o seu peixe. A Bíblia diz que Ele fecha a boca dos leões, mas Ele espera que homens que entrem na cova primeiro. A Bíblia diz que Ele multiplica o azeite, mas deseja que você busque as vasilhas vazias. A Bíblia diz que Ele ressuscita o morto, mas espera que homens e mulheres de fé removam as pedras. Ele quebra as correntes, mas Ele espera que você levante primeiro um louvor. Ele traz o peixe, mas Ele deseja que primeiro você lance a sua rede ao mar. Deus quer que você seja parte ativa no milagre que Ele vai liberar sobre a sua vida. E como eu aciono isso, pastor? Por meio da fé. Acreditando nessa noite que Ele deseja fazer o maior de todos os milagres na sua vida, que é a salvação. Nenhum milagre é maior do que esse. A Bíblia diz que certa vez Jesus disse que o lugar que Ele menos realizou milagres foi justamente na terra dele, em Nazaré. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. Mateus capítulo 13, verso 58 diz: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Sem fé não veremos os milagres de Deus. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Deus te convida aqui nessa noite a exercitar a sua fé, a colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança naquele que está aqui nesse lugar para mudar, transformar e salvar a sua vida. Há momentos na nossa vida que só um milagre resolve, que só uma intervenção de Deus para mudar as coisas na nossa vida. Deus está sempre pronto para fazer um milagre em qualquer área da nossa vida.
Eu queria que, por gentileza, você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu coração. Você que entrou aqui nessa noite, em qual área da sua vida você precisa de um milagre? Você que é casado precisa de um milagre no seu relacionamento conjugal. Talvez você precise de um milagre no seu caráter. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade que não tem mais esperança para você. Talvez você ouviu do médico que resta poucos dias para você viver. Você precisa de um milagre nos seus negócios, na sua empresa. Você precisa de um milagre nas suas emoções, no seu relacionamento com seus filhos, no seu lugar de trabalho. Talvez você precise de um milagre em você mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus. O maior de todos os milagres é a sua salvação. É entregar a sua vida e o seu coração para Jesus. É dizer para Ele: Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Porque a única possibilidade de fato você viver o seu milagre, o primeiro passo é entregando a sua vida e o seu coração para Cristo, para Jesus. A maior experiência que você precisa é a experiência de transformação, de mudança de vida. Até quando você vai ficar à semelhança desse homem? Dependendo dos homens. Até quando você vai continuar a semelhança desse homem coxo, sentado pedindo esmola? Ei, Deus, Ele tem um milagre extraordinário para você. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu das suas dores. Ele não se esqueceu dos seus traumas. Ele não se esqueceu dos seus problemas. Ele tem o melhor e o maior para você. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa agir com fé. Você precisa reconhecer, em primeiro lugar, que embora você precise de outros milagres, o primeiro e o maior de todos os milagres é a tua salvação. Jesus morreu na cruz para te salvar. E a única possibilidade de viver o milagre é entregando o coração para Jesus. A única possibilidade de viver um milagre, milagre da salvação, da libertação, da restauração da sua vida, é entregando o seu coração para Cristo. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto essa canção vai ser ministrada, você vai orando. Eu não sei qual é a tua religião. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que te ama, que morreu na cruz para salvar você. Adore como nunca nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração com essa canção que vai ser ministrada aqui nessa noite.